Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com a Lia Camargo. Ei, obrigada pelo convite. Eu gostei muito, eu já acompanho você há muitos anos, sério. Eu nem lembro a primeira vez que eu vi um post seu, faz, sei lá, 50 anos. É tipo isso, né? É tipo isso, sabe? Mas assim, você foi uma das primeiras pessoas que eu passei a frequentar, tipo, blog, meu. Começou com site, aí virou blog, site, aí virou, exato. sei lá o que mais. Até comunidade de Orkut, Fotolog, estivemos por aí. Exato, e eu acompanhei, enfim, muitos momentos aí da sua vida. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, porque acho que é uma oportunidade também pra gente rir um pouco, se divertir com os casos, porque é cada coisa mais maluca que a outra. Eu amei, que eu acabei de virar podcaster faz pouco tempo. E eu adoro temas sobrenatural, essas coisas. Então, achei o máximo que você me chamou, sem eu falar muito sobre isso, né? Porque meu conteúdo é muito de estilo de vida. Sim. Amei, é isso. Vai ser, já tô pronta pra me arrepiar. Já tá pronta. E, ó, gente, ela falou que o episódio favorito, o filme favorito dela, né? Um dos de terror é o Poltergeist. Não é dos. É cara. Minha vida então inteira. Sou louca. É importante. É muito. E não tem como, né? Tipo, o Poltergeist é um filme que marcou, né? Nossa história. E eu lembro, assim, eu adoro assistir, eu até revi recentemente no ano passado. E, cara, ainda dá arrepio na gente, porque é um filme que ele mexe com o nosso desespero, né? Coisa da televisão, da tecnologia. É aquela trilha sonora sensacional, Sim. aqueles cortes do Steven Spielberg. É maravilhoso. E ainda tem muitas histórias bizarras por trás do filme, Sim. né? O que faz tudo ficar mais, assim, assustador. Eu gosto desses, os bastidores. Quando, tipo, não sei o que, fulano viu um espírito. Eu adoro esses casos também. Várias pessoas morreram, né? Incluindo a menininha principal. Então é assim, um negócio que você fica meio... É um caso que chama atenção. E sem contar da casa, né? Que falam que é bem... sei lá, esquisita. A famosa energia. E se você tá assistindo aqui, gente, esse é o episódio semanal do Caso Bizarro, que tá disponível em todas as plataformas de áudio, no Amazon Music e aqui no canal Wonder Brasil. E se você quiser também mais episódios exclusivos, tem no Amazon Music toda quarta-feira. Então, ó, 2 episódios por semana, bora assistir. E antes da gente começar os casos, a gente vai ali pro programa Jornal Bizarro, que eu vou ler uma matéria do passado. Então, bora lá. Quem viveu os anos 80, 90 teve a oportunidade de acompanhar uma série de revistas e jornais com manchetes e reportagens bizarras e sensacionalistas. Mas a gente tem ideia de como realmente era? Então vamos relembrá-las. Seja bem-vindo ao Jornal Bizarro. Vamos lá, gente. Olha esse título dessa matéria, que é de 1990. Carro quebra e sociólogo deixa a múmia de 1000 anos na costureira. Aí tem a parte de baixo. Repercussão do caso agitou o bairro da Lapa, em São Paulo. Gente, aqui do lado. Aqui do lado. Em fevereiro de 1990, uma caixa foi deixada na casa da costureira Antoniette Rotter, no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, por um de seus clientes que prometeu voltar para buscá-la. Depois de alguns dias, não resistindo à curiosidade, a enteada da costureira, Elore Lídia Costil, abriu o presente e encontrou uma estranha surpresa. Uma múmia. Gente, mas múmia não tem cheiro, será? Cara, eu acho que essa especificamente não. Tá. Mas é por conta de estar pra museu, assim, sabe? Porque aqui tá dizendo, ó, uma múmia aparentemente feminina. Aí tá assim, o caso agitou o bairro, uma série de hipóteses surgiu para explicar o defunto em comum e nananã. E aí, no dia 13 de fevereiro, Notícias Populares, né? Aquele jornal, gente, que eu já contei aqui do caso do bebê diabo. É um jornal que, assim, ele tinha umas notícias verdadeiras e outras que não muitas. E eles noticiaram que era uma obra de um... eles noticiaram as teorias, né? Se era obra de um cientista maluco ou de um amante macabro... Enfim, a múmia, porém, parecia vir de outros tempos. Tudo indicava que era de uma origem indígena, pois dentro da caixa foram encontradas tranças de tecido ou fibra vegetal coloridas, pedaços de coco e uma rede de dormir. Enquanto as fofocas rolavam, a polícia tentava identificar quem era o tal cliente da costureira, a quem ela chamava de Emílio. Segundo ela, não tinha nada de anormal no comportamento do homem. E aí, gente, o que aconteceu? Foi, né, se espalhando o mistério e tal... E aí, Emílio Ernesto Arzeno Gorgeon,
Gente, sociólogo um nome que não existe mais, nenhum sobrenome dele existe. Nenhum. Sociólogo uruguaio deu as caras na delegacia e explicou que a múmia era uma índia inca que tinha entre 800 e 1000 anos. Disse ainda que deixou a caixa na casa da costureira porque o carro teve uma pane. E ele precisou entregar para o mecânico, só que ele não ia entregar com a múmia, né? Então, assim, de acordo com o sociólogo, ele acabou deixando na costureira para, tipo, sei lá, para o mecânico não ver. Tava passando ali, olhou e falou, vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. E aí a múmia, aliás, nem era dele, pertencia a um colecionador e foi emprestada a Emílio para fazer uma tour por museus no Brasil e no exterior. Gente, Emílio. No momento que o carro pifou, o sociólogo estava a caminho do Museu de Antropologia da USP, onde seria estudado por especialistas, né, a múmia. De mistério, a múmia passou a celebridade e todos agora queriam uma oportunidade para estudá-la. Em reportagem de 18 de fevereiro, Notícias Populares contou que o corpo da mulher fora descoberto no norte do Chile e agora ia ficar de quarentena no ML, onde especialistas do Departamento de Antropologia Forense iriam analisá-la melhor para determinar a etnia e idade no momento do óbito. É isso, gente. Foi essa história aí. Olha que maluquice, gente. Não aceitem caixas de nenhum cliente de vocês, não independente dá. do quão simpático e querido ele... Quantas vezes ele costura as cuecas com você, não. Não, e eu acho que é uma loucura. Esse caso, ele mostra tanta coisa, porque, assim, o fato de um artefato, vou chamar de artefato, sei lá, de uma coisa que vai para um museu, tá sendo transportado num carro civil, sabe? Tipo assim... Não, fora que mostra tantas camadas. O cara era uruguaio, o negócio veio do Chile, Exato. sei lá, cada coisa de um lugar, que loucura. Nossa, eu fico pensando, como é que devia ser, cara? Porque hoje a gente tem uma série de, né, normas e pra você, tipo, imagina, passar um corpo pra ser estudado, ele tem que ser... tem que ter um transporte específico, você tem que ter autorização, tem toda uma burocracia. Mas acho que... E a gente tá falando de 1990, não faz tanto tempo, não. Cara, devia ser um Deus nos acuda. Agora, imagina ele no meio da rua, não sei qual o tamanho do negócio desse, mas eu imagino o tamanho de uma pessoa pequena, talvez. Não, imagina ele transportando. Passa na imigração, ele veio no carro, veio no avião... Tipo assim, sabe? De onde que veio isso? Onde está hoje em dia? A gente quer saber onde foi parar essa múmia. Será que ela realmente está no museu? Eu queria muito saber. Se tá lá no Chile, né? Porque, pelo visto, pertence ao Chile. Mas acho que eu vou dar uma pesquisada. Será que a gente encontra? Ou foi apenas uma coisa do momento? Mas, enfim, esse foi o caso, notícia. A gente consegue perceber o puro suco do Brasil dos anos 90. E agora? Eu achei inesperada essa, uma coisa meio gringa, né? A gente não fica imaginando que tem múmias sendo transportadas no Brasil, na Lapa. Não, gente, eu consigo imaginar tanta senteada. Tipo assim, a senteada assim, mas o que tem naquela caixa? Porque eles falam caixa, mas, gente, não é uma caixinha. Se é uma múmia, é, sei lá, um caixão, é uma caixa grande. Cara, é óbvio que eu ia abrir. Imagina se alguém deixasse na minha casa, eu não ia abrir. Não, gente, pelo amor de Deus, como é que você aceitava um negócio desse na sua casa? Fora que é um trambolho, né? É, um trambolho. A gente nem tem espaço pra ter. Eu tenho muitas questões sobre esse caso. Mas agora, bora pros casos. E eu começar com É Você, Satanás. Já começa bem, né? Leve. Leve. Olá, Mabê, olá, Lia. Aqui é o João. Tenho 21 anos e sou de Apucarana, Paraná. É a segunda vez que escrevo pro podcast. A primeira foi o caso do calvo pelado com unhas de acrigel. Gente, essa história já é maravilhosa, tá? Eu peço pra vocês irem no Caso Bizarro 32, que se chama Calvo Pelado com Unhas de Acrigel. É um episódio que tem um convidado, o Volpe, um escritor maravilhoso. E a gente, enfim, tem esse caso aí. Vale muito a pena. Então, o João, ele serve, sabe? A gente sabe que vai vir coisa boa. Bom, minha história aconteceu na primeira escola que eu estudei, na minha cidade natal. Eu devia estar no 7º ou 8º ano, não me recordo precisamente. Éramos uma sala de mais ou menos 30 alunos e estudávamos no fim de um corredor perto da biblioteca, numa sala que dava vista para um grande pé de jaca no lado de fora. Eu amo, já estou me sentindo num livro. Nessa época, a brincadeira do Charlie Charlie se espalhou como um vírus entre a garotada, não só na escola, mas por onde passava, sem ouvir algum menino ou menina falando sobre o dito cujo. Eis que um belo dia, alguns dos meus colegas de classe decidiram que seria uma ótima ideia brincar com um espírito, uma entidade supostamente mexicana,
que com certeza adoraria a ideia de ser incomodada do outro lado das Américas para ser invocada no Brasil. Ainda mais por criança, né? Que tá... para adolescente que tá enchendo o saco. Enfim, começaram a preparar para a brincadeira. Como precisava de 2 canetas ou 2 lápis para funcionar, os envolvidos decidiram que não iam utilizar os próprios materiais. Porque eles estavam com medo, né, de serem amaldiçoados depois. Eu tinha uns medos, assim. Brincava na escola também, girando, compasso, etc. Eu ficava imaginando o compasso voando na minha direção. Gente. Não usava o meu. De jeito nenhum. eu também não usaria o meu, não. Assim, quer brincar de compasso? Não vai ser com o meu. Mas eles não queriam, né, usar os próprios, mas eles foram atrás do quê? Dos pobres coleguinhas para carregar a maldição no lugar deles. E aí muita gente não quis emprestar, obviamente, até que teve uma menina no fundo da sala que ela não se importou. Ela ficou tranquila, não teve problema. Então eles pegaram as canetinhas dela. E aí começaram a jogatina, né, nada saudável e benéfica de mexer com o oculto. E o resto da sala parou para assistir para ver se ia dar certo. Mas depois de alguns Charlie, você está aqui, nada aconteceu. Voltaram a fazer o que estavam fazendo antes e os envolvidos na brincadeira continuaram tentando. Então, a menina que emprestou as canetas precisou do material de volta. Afinal, vale lembrar que estamos numa escola, não numa sessão. Né, gente? Precisa estudar, precisa fazer uma coisa. Ela foi em direção ao grupo, pediu, eles se recusaram, então ela foi lá e arrancou. Aí, beleza, pegou as canetas, tal, desmanchou o ritual, né, voltou para a sala dela, até aí tudo bem. Pouco tempo depois, uma gritaria chamou a atenção para o fundo da sala, onde a menina das canetas se sentava. A amiga dela estava ajoelhada no chão, com o rosto vermelho, chorando e gritando desesperadamente o nome da menina, que agora se debatia convulsionando no chão com os olhos revirados. Meu Deus! Todos ficamos chocados com a cena e ninguém conseguiu se mexer. Em algum momento, né, alguém saiu da sala para correr até a diretoria. E aí, alguns professores e a diretora vieram socorrer a menina, que prontamente foi levada ao hospital. Agora chegou uma parte aqui, gente, que assim... Depois de um tempo, ela voltou pra escola. Quem vai pro hospital? No mesmo dia ela possuída e volta pra escola. Porque assim, eu quando era criança, tudo pra mim era motivo pra voltar na escola. Eu fui possuída, nossa, mãe. Eu preciso ficar uma semana fora da escola. Deu um espirro, já precisa voltar. Não. Tipo assim, eu ia usar muito isso. Imagina, eu fui possuída, mãe. O espírito vai estar lá, não posso voltar pra escola esse mês. De jeito nenhum, mesma sala, mesma turma, mesma cadeira, nem pensar. O seu filho já tem idade de dar uns golpes? Não, ainda não. Ele tentou a semana de carnaval. Ai, tô meio doente. Aí eu tirei a febre e falei, não tá com febre, amor. 7 anos. Olha, vai chegar, porque essa idade eu já tava dando vários golpes. Eu brincava com a minha mãe, eu falava assim, tipo, ai, mas a diretora ligou hoje, disse que eu não preciso ir. Ai, meu Deus, não. Aí eu falava, sério? Nossa, mas da escola toda, ela tem o telefone de todo mundo, ela ligou pra você. Ficou e tipo, era uma época que o telefone não era assim hoje, né, que você tem tão fácil. Eu lembro que até pra gente ter o telefone foi difícil de ter o telefone. Acho que era só gente muito rica tinha telefone aqui antigamente, exatamente. Nos anos, sei lá, 90, 80, 90. Eu tô falando tipo de 94, sabe? Meu pai, ele alugava uma linha telefônica da minha tia e aí eu tinha telefone. E aí eu não lembro, tipo assim, assim, eu lembro que eu falei isso, tipo, a minha mãe falou, nossa, você deve ser muito especial pra diretora te ligar e falar, não, Marina não precisa, o resto... E aí, enfim, obviamente nunca caía no golpe. Mas às vezes a minha mãe deixava faltar. Ela ficava com dó, acho que eu odiava a escola, então eu até que faltava bastante, olha que eu sou filha de professores, a minha mãe e o meu pai, mas eles liberaram até, assim, eu podia faltar de vez em quando não tava muito. Eu faltava, não era bastante, assim, não chegava a ser, sei lá, 20% mas eu faltava bastante, assim, eu lembro, tipo, sei lá, uma vez por mês. Uma faltadinha ali, tranquilinho. Tipo, e aí eu tentava, mas eu lembro de eu tentar muito faltar aula. Tipo assim, aliás, na verdade, eu lembro de eu sempre tentar faltar aula. Na verdade, não, tipo assim, pra mim era um parto, nossa, eu fazia um drama. E eu lembro quando eu estudava de manhã, que eu morava na cidade bem pequenininha, e você saía e você não conseguia ver. Aí eu falava, mãe, eu não consigo enxergar a rua, como é que eu vou pra escola? Era só, assim... Muitos dramas. Muitos dramas, mas enfim.
E aí, coitada, a menina foi possuída, tô brincando, né? Mas ela teve uma convulsão e tal, foi pro hospital e ainda voltou pra escola. O que também mostra que é uma coisa que só pode acontecer nos anos 90, porque hoje você fica 2 horas esperando só pra ser atendida. Ninguém consegue ir ao hospital e ainda voltar pra assistir aula, né? Não dá. Não dá hoje em dia. Enfim. Aí ela fala, depois de um tempo... ela também falou isso. Falou, o que eu pessoalmente acho um absurdo. Se eu for possuído na sala de aula, a última coisa que eu quero é voltar pra sala de aula. Concordo com você, João. No hospital receitaram vários remédios, tal, disseram que foi uma convulsão, pelo que ele lembra. E ele continua. O irônico de todo o ocorrido é que enquanto os envolvidos faziam a invocação, um garoto que se autodeclarava machão na sala falou: se Satanás aparecer aqui na minha frente, eu desço ele na porrada. E qual foi a surpresa? Que ele foi o primeiro a sair correndo quando viu a menina possuída. Sempre, gente. Os que mais bancam, mais que seja uma criança, mas assim, é normal. Pessoa que fala muito, né, com que ladro não morde. E aí, depois desse dia, um clima carregado e pesado se instaurou na sala, no fim do corredor. Muita gente se sentia mal, inclusive eu, e sempre ficávamos com medo de entrar lá na sala do pé de jaca. Não, imagina, a galera nunca mais quis fazer trabalho em dupla com essa coitada. Você tá lá fazendo trabalho, ela vira o pescoço, assim, faz uma coisa louca. Exato. E assim, ai, tadinha, né? E a coincidência, né, dela emprestar a caneta e acontecer isso. Mas eu acho que ela deve ter... Totalmente, assim, as pessoas devem ter assim, não vou fazer... Sabe aquela coisa da festa da educação física? Se é a última que sobrar, eu acho que a possuída deve ser a última que sobrar. Quem que vai querer jogar com a possuída? Coitada, né? Nunca mais foi chamada pros times de handball. Exatamente. Ai, mas eu adorei. Mas eu acho que eles pararam de brincar, né? Depois disso, nunca mais brincaram de Charlie. Uma boa... resolução, por assim dizer. Deu a adrenalina que precisava e Exato. É isso aí. E deu um sossego. Bom, bora pro próximo. Visitinha do ET. Olá, Mabê e Lia. Sou a Milena de Teresina, Piauí, a cidade mais quente do país. Amo seus podcasts, o Modos e o Caso Bizarro fazem parte do meu trajeto até o trabalho. Um lugar meio bizarro. Hoje vou contar um caso que não aconteceu comigo, mas sim com a minha tia, que vamos chamar de Tia Joana. A tia Joana morava na zona rural quando era criança e ajudava a minha avó a fazer azeite de coco babaçu, algo comum por aqui. Uma certa noite, tia Joana, com seus 7 anos, foi recolher os cocos no quintal e, enquanto fazia isso, percebeu um clarão vindo do céu, como se a noite se tornasse dia. Quando Joana virou-se para ver o que era aquilo, um objeto voador parecia estar muito perto, como se estivesse procurando por ela. Tia Joana se escondeu agarrada em uma das árvores do sítio e esperou aquela coisa ir embora. Ela conta que o objeto era como um foguete quando está subindo. Minha tia disse que outras pessoas viram o objeto voador misterioso e conta com muita certeza que aquilo queria levá-la. Tava, atrás dela. Gente. Será que a tia Joana quase foi abduzida? Ou será que foi e não lembra? Fica aí o questionamento. Acho que o pior de tudo é isso, né? Se achar, não ter certeza. Se virem um OVNI, se agarrem numa árvore, parece eficaz. É isso, gente. Abraço pra vocês. Muito bom. Adorei, Milena, essa dica da árvore. Gente, já pega a dica da árvore, que se tiver um... Cara, eu sempre fico apavorada com isso, porque se tem um lugar que os OVNIs vão vir, é no sítio, né? É na zona rural. A gente sabe disso. E a zona rural brasileira, ela, gente, é impressionante. É lá onde tudo acontece. Todos os fantasmas, as assombrações. Exatamente, as lendas, lobisomem, né? Lenda, tudo na área rural. E, eu fico com muito pena, porque, imagina, você tem 7 anos de idade, você vê algo, que, né, tem uma... Acho que na zona rural acaba tendo uma dimensão maior, porque longe do desespero que a gente vive aqui na cidade, que você tem prédio em tudo quanto é lugar, lá tá tudo livre, né? Onde geralmente em zona rural você olha pro céu, é livre, você não tem nada que tampa a sua visão, assim. Então você tem um espaço muito grande. E quando você é criança também tudo é muito maior. Isso aqui, então... se a tia Joana tinha 7, sei lá, hoje ela tem lá os seus 70, sei lá, os seus 60, foi há bastante tempo atrás, né? Exatamente. Não era um drone. Não era um drone, não dava pra ser nada tecnológico. Então, dá pra pensar, sabe? Acho que principalmente... Eu queria muito que ela tivesse falado o ano, assim. Se você puder... É Milena, né? Milena.
Se você puder mandar aí qual ano que a sua tia Joana aí tinha 7 anos, para ajudar a gente a ver. Porque, olha, eu pesquisaria, eu daria uma pesquisada, porque a gente teve muitos fenômenos de OVNIs, né? Que OVNIs não necessariamente a gente fala que é um... Não quer dizer que é uma nave com um ETzinho dentro, nave né? com ETzinhos. Às vezes são só objetos não identificados, que hoje até tem outro termo. Mas que, sei lá, às vezes ela viu alguma coisa que interessante numa época que outras pessoas viram também, né? Sempre que eu vejo uma coisa assim estranha, eu pesquiso o ano. Porque eu falo, vai que tem mais casos aí. Eu lembro de ser criança, e aí quando tinham essas grandes reportagens, sei lá, na sexta-feira, como é que era? O Globo Repórter, no Fantástico e tal, é porque sinal que tinha tido vários fenômenos ao mesmo tempo. Aí você não sabe se é porque uma pessoa viu aí ficou impressionada e contou. Mas é isso, talvez tenha acontecido em vários locais, talvez a tia Joana foi pra lá e voltou. Pensa aí se ela faz alguma coisa diferente, se ela tem umas habilidades extra. É isso, né, que você falou, tipo, o pior é saber isso, tipo, e se ela foi abduzida e nem se lembra? Mas acho que é legal do fato dela ter 7 anos, que ela falou, né, tipo, a tia Joana viu, mas ela falou, outras pessoas também viram, então ela está ali se dizendo, não é coisa da minha cabeça, não. Foi um raio que caiu, foi alguma coisa diferente. Foi alguma coisa diferente. Acho que a tia Joana tem que dar uma pesquisada aí. Eu acredito, pode ter sido uma visita. Uma visitinha. Bom, o próximo caso é Agulha no Meu Coração. Oi, Mabê, eu Eli, eu sou a Carol, tenho 30 anos e moro numa pequena cidade do interior de São Paulo. Primeiramente, gostaria de dizer que faz pouco tempo que eu acompanho o podcast e já amo. Eu tenho dificuldade no processamento auditivo central. Significa que eu ouço bem, mas nem sempre consigo entender o que eu ouço. Por isso, acompanhar podcasts é muito difícil, porque não tem legendas. Tem que ficar voltando várias vezes para entender. Isso é uma coisa que... eu já vi algumas pessoas falando que transcrição em podcast ajuda, né? Então, assim, Carol, me conta se uma transcrição ajudaria você, porque eu acho que tem alguns aplicativos, né? Alguns lugares que tem podcast que com a transcrição, de repente, pode ser uma... E faz até automático, né, hoje em dia. Acho que hoje até é automático. Daria, de repente, para te ajudar com isso. Mas, enfim, ela falou que tem que ficar voltando várias vezes para entender. No entanto, estou amando ser uma bizarrer e tenho me dedicado bastante a maratonar todos os episódios. Você é muito maravilhosa. Obrigada, que bom que você consegue ouvir. Mesmo com você falando, né, que tem essa dificuldade, mas vamos estudar esse negócio da transcrição aí. Vamos ajudar teu lado. Ela falou aqui, em um dos episódios você mencionou que teve uma experiência paranoica de achar que seu brinco tinha entrado na sua orelha. Isso desbloqueou uma memória de uma situação parecida que aconteceu comigo. Eu tive um surto um dia. Eu achei que um brinco tinha entrado. Não tinha. Tava sóbria, assim na vida, tranquila. Mas eu tinha assistido um vídeo que a Karen Bacchini tinha postado de um brinco dela que tinha entrado na orelha. E eu tinha acabado de fazer um furo na orelha e aí meu brinco tinha saído e eu pus a mão assim na orelha e falei, o brinco entrou. E aí eu tirei essa decisão, fui no hospital, enfim, já contei essa história várias vezes. Mas, em resumo, o brinco tava na cama. Tá bom. Nada acontece. O mais provável, exato, né? Mas eu fui em 2 hospitais de madrugada. Foi assim, gente, foi de madrugada, tadinha, foi um que surto. E aí o coração acelera. Minha perna bamba. Eu falei, meu Deus, entrou um brinco dentro de mim, vai ter que fazer uma cirurgia, assim, totalmente doida. Eu brinco, né? Mas aqui eu sou... Eu brinco sobre o brinco, mas aqui... Exato. Mas eu sou diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Sou medicada, agora tá tudo certo. Mas é muito comum você pegar uma situação extremamente normal e criar, tipo, uma catástrofe bizarra. Escalona muito rápido, né? O seu cérebro já tá ali pronto para combater o perigo de repente. Exatamente. E hoje eu tenho ferramentas, assim, mentais mesmo, que eu consigo lidar melhor. Eu consigo entender, tipo, quando uma coisa tá escalonando muito, eu já consigo amenizar, diminuir e tal, e eu tomo remédio. Só que isso nem faz muitos anos, não. Faz, sei lá, foi na pandemia, acho que foi 2020, 2021. Olha, um pouquinho antes da pandemia. Mas, de qualquer maneira, é tudo uma questão de trabalhando sempre o emocional, porque para não cair nessas
Auto-armadilhas. Nessas auto-armadilhas, exatamente. Mas eu gosto muito de trazer esses casos pra mostrar que esse tipo assim, você pode parecer perfeitamente normal. Daqui a 10 minutos você pensa, meu Deus, um brinco entrou na minha orelha e você vai já parar tá em dois alojado no meu hospitais. cérebro. Exato. E vai longe, cara. E vai longe. E bom, aí ela conta aqui que isso desbloqueou uma memória de uma situação parecida com ela, então vamos ver. Para contextualizar, sou autista, tenho TDAH e assim como você também tenho TAG. Que belo combo, não é? Então, ó, o TAG aí, gente. A situação aconteceu quando eu tinha meus 13 ou 14 anos e eu tava na sala, sentada no chão, brincando de enfileirar os meus almanaques da Turma da Mônica. Minha tia tava no sofá, mexendo com o artesanato dela, que envolvia agulhas, e derrubou algumas no sofá e no chão. Então, minha avó disse pra minha tia, cuidado, deixar alguma perdida e a gente sentar em cima. É perigoso ir parar no coração e a gente morre. O suficiente. Ela falou o suficiente pra agora você e eu, todo mundo ficar louco aqui. Gente, surtado. Mas como que você senta numa agulha e ela vai parar no coração? Já Pela tava... corrente sanguínea. Agora eu já acreditei em claro. tudo. Eu já acreditei. Bom, eu amei. Aí ela começou a contar um caso de uma conhecida que morreu desse jeito. A avó não ajudou, né, gente? A avó não ajudou. A avó não ajudou. Gente, pra quê? Enfim, passou um tempo e no fim daquela tarde minha tia foi me dar banho. Observação número 1. Por eu ser autista, preciso de muito suporte para fazer algumas coisas. Por isso, preciso de ajuda no banho. Continuando, nosso banheiro ficava no quarto, então eu saía do banheiro e subia na cama para ela me enxugar. Até que do mais completo nada, eu comecei a chorar, esfregando a mão nas pernas. Como eu ainda não me expressava pela fala, e a CA estava no início, minha tia ficou totalmente sem entender. Eu não sabia o que era CA e eu tô aprendendo aqui também, gente, que é comunicação aumentativa e alternativa. De forma resumida, se trata de ferramentas para ajudar pessoas não falantes ou com dificuldade da fala a se comunicarem. Então, atualmente podem ser aplicativos, programas para digitar, ou usar símbolos, e coloca no sintetizador de voz e tal. Ela explicou aqui. Só que nessa época, né, ela é uma garota dos anos 90, né? Se não, é isso mesmo, ela tem 30 anos, então tudo isso foi nos anos 90. Não tinha essa tecnologia, né? A gente nem tinha, imagina. Gente, saúde mental nos anos 90 era palhaçada. Isso. Tipo assim, ninguém nem entendia nada. E aí ela fala que na época não tinha essa tecnologia e tal, então ela estava aprendendo a escrever no papel mesmo, e era isso. Então ela tinha essa dificuldade de fala, né? De se expressar e... imagina, ela estava nervosa com isso, que ela tinha ouvido a avó dela falar. E aí ficou a mãe e a avó no quarto, correndo para tentar ver o que acontecia, porque ela ficava desesperada, chorando, né? E ela fala, por algum motivo fui bastante resistente a aprender a me comunicar pela escrita. Então eu imagino quão desesperador foi para elas também, esse período da minha vida que eu não falava nem escrevia. Na minha cabeça ansiosa, eu tinha sentado em cima da agulha quando eu tava na sala, tadinha. E ela tava, naquele momento, a caminho do meu coração. Gente, e assim, a pessoa visualiza tudo mesmo, a pessoa né? visualiza, você sente. Tadinha. Cara, é muito maluco. Eu sentia dor na orelha, sabe? É um negócio assim, Tá não vendo? tem explicação. Depois de muito me virar de todo lado, elas ficaram, né, procurando por algum machucado, alguma coisa. Por uma inspiração divina, elas finalmente entenderam que era por causa das agulhas. E aí elas, né, adivinharam que era esse incômodo. E elas conversaram comigo e me mostraram que não tinha nada ali. Que se a agulha tivesse entrado, teria machucado, né, sangrando, alguma coisa assim. Foi questão de horas entre a minha avó falar da agulha e eu achar que ela tinha entrado no meu coração. Não sei por que esse atraso de raciocínio, mas isso é muito comum comigo. Eu acho que não é atraso de raciocínio, quer dizer, não sei exatamente para dizer nessa situação, mas eu acho que muitas das vezes, das coisas que a gente escuta, às vezes a gente demora horas para compreender também, né? Não, e fora que se você pega uma avó, né, que é aquela figura que a gente sabe que tudo que fala tá certo, sabe o que tá falando. Que a gente respeita, e que na verdade, muitas vezes aumenta os casos, né? Meu pai e minha mãe adoram aumentar a casa, eles são avós do meu filho. E você é uma criança, a interpretação que você vai ter daquilo realmente vai ser Totalmente. Então, às vezes, assim, são coisas que, sei lá, já tive, até por conta da TAG, já tive momentos de catastrofizar uma situação que, tipo, eu tinha visto um caso semanas atrás, entendeu? Então, nem sempre a gente percebe na hora. Às vezes infelizmente, às vezes é o nosso inconsciente trabalhando contra a gente E às vezes até assim. é uma imaginação ainda maior do que das outras pessoas. Porque, por exemplo, uma coisa é você ir
assistir um filme, né, de terror que corta uma coisa, que tem acidente e tudo mais, e aí você fica pensando naquilo. Você fica com aquela fixação. Uma coisa é você inventar e ter essa criatividade toda de se imaginar acontecendo no seu corpo. Exato, é um outro rolê. Então, não necessariamente seja por isso. Mas ela disse, no final ficou tudo ok. Causei o maior rebuliço, voltei bela e formosa, mexendo nas minhas coisinhas como se nada tivesse acontecido. É sobre isso. Que bom que ela entendeu. Fui diagnosticada com TAG na vida adulta e mesmo medicada, pensamentos sem sentido assim ainda invadem minha mente às vezes. Normal também. Uma bosta, mas normal. O importante é estar medicada e cuidando. Meu caso não foi sobrenatural, mas achei interessante contar, pois me identifico muito com suas paranoias causadas pela ansiedade. Então, quando começou, eu falei, putz, vem aí uma história de voodoo. Porque agulha no coração, eu já imaginei um bonequinho, uma coisa assim, mas não, era uma outra coisa. Exatamente. Eu também amo escrevo informando sobre autismo no meu Instagram. Passa depois o seu Instagram pra gente dar uma olhada. Quero um dia publicar um livro com as minhas experiências de criança autista não falante, crescendo no surto que foi os anos 90. Meu Deus. Vai ser incrível esse livro. Escreva porque você vai ajudar muitas famílias que têm crianças autistas. Exato, é entender. Porque imagina, hoje acho que, claro, ainda tem toda a questão de você entender, de saber como trabalhar melhor e como falar, né? Como, enfim, fazer as coisas da melhor forma. Mas imagina nos anos 90 que era um grande Deus, sabe? Tipo assim, era uma grande loucura. Então você deve ter histórias, enfim, maravilhosas para contar. E ela termina ameaçando de que posso voltar para trazer histórias sobrenaturais que aconteceu com minha mãe ou tia, já que, graças a Deus, eu mesma não tenho nenhuma. Desejo muito sucesso para você, Mavê, você é incrível. Obrigada, Carol, amei essa história. Eu sei que é pesada, que te deixou desesperada, mas eu acho que são as histórias legais pra gente ir aprendendo também. Acho que através das minhas histórias eu fui ficando mais forte, mais segura. Então eu tenho certeza que se hoje em dia vier uma história de agulha, você já sabe se proteger. Eu sempre vejo pelo lado da criança também, por causa do meu filho. Então, assim, tentar não contar histórias tão dramáticas na frente de uma criança, né? Exato. Não assustar a criança, porque fica na cabecinha. Chama, né? Tipo, querendo ou não, chama atenção. Mas é isso, adorei a história. Vamos pra próxima. Bom, a quarta história é Palhaços em Conserva. Oi, Mabê e Lia. Vou te contar meu caso e já aviso que vou terminar sem ameaças, porque foi a primeira e, espero, única experiência bizarra que eu tive. Vamos lá. A família da minha mãe é muito evangélica, do tipo bem problemático, então eu cresci uma criança e adolescente muito evangélica também, o que só mudou lá pelos meus 19 anos. Por outro lado, a família do meu pai é muito católica, mas do tipo bem, não praticante que não liga pra nada, especialmente meu pai. Do tipo do bem, desculpa. Ou seja, o suco do Brasil. Quando eu era criança, tinha uns 8 anos, meu pai comprou pra mim e pro meu irmão de 6 anos um palhacinho de porcelana que ficava dentro de um pote de vidro, tipo um pote de conserva. Cada um tinha o seu palhacinho que ficavam nas prateleiras em cima das nossas camas. Um dia, minha mãe foi limpar a prateleira e bateu no pote do palhacinho do meu irmão, que caiu e quebrou. Quando ela foi limpar, viu que o palhacinho dele estava segurando um papel bem dobradinho, que a gente nunca tinha visto. Aí ela, obviamente, abriu o papel e estava escrito: nós vamos ser amiguinhos por toda a eternidade. Imagina o desespero dela. Eternidade é uma palavra meio forte, né? É forte. Ela imediatamente pegou o meu pote de palhacinho, abriu e adivinha só. Ele também segurava um bilhetinho dizendo que eu ia ser amiga dele por toda a eternidade. Minha mãe foi imediatamente para a cozinha, começou a orar e procurar um fósforo para queimar os bilhetes. Nessa hora... Eu preciso só pausar essa história. É um pouco creepy? Mas, gente, tipo assim, o que será que ela... Será que é a eternidade que mexeu com ela? A palavra eternidade pegou, eu acho, né? Pesada. Eu acho uma coisa assim do tipo, nessa vida e nas outras. E das outras dimensões. Um negócio assim, assustador. Porque, gente, eu tô achando muito engraçado. Porque eu já queimaria o palhaço. Porque o palhaço ia me assustar. Mas a mensagem... Eu achei vibes meio Chuck também, meio né? Chuck, eu aquela coisa também... do tipo, vamos ser amiguinhos pra sempre. Amiguinhos. Não dá não. Bom, nessa hora eu entrei na cozinha, falei que ia tomar banho. Eu tinha obrigatoriamente que passar pela cozinha pra chegar no banheiro. E ela disse que tudo bem. Eu entrei no banheiro, tirei a roupa, liguei o chuveiro e de repente senti um negócio muito ruim.
Amo que ela fala muito, pra tudo é muito. Não lembro de ter visto nada, mas lembro de sentir um medo gigantesco de alguma coisa e começar a chorar muito desesperada. Me enrolei na toalha e saí correndo pra cozinha pra abraçar minha mãe. Quando cheguei lá, ela estava em total pânico porque estava tentando queimar os malditos papeizinhos dos palhaços e os papéis não pegavam fogo. Meu Deus. Aí ficou sinistro. Aí o bicho pegou. Eu tenho uma memória muito vívida da pia lotada de fósforo usado, os palhacinhos do lado, minha mãe orando sem parar e eu chorando descontrolada de medo de alguma coisa que eu nem sabia o que era. Depois... Ai, desculpa. A cena veio. A cena veio forte. Bom, ela basicamente acabou com a caixa. Depois que a caixa de fósforos acabou e os papéis seguiram intactos, minha mãe apelou pro fogão, acendendo a boca mais forte e colocando eles ali enquanto orava. Imagina a briga com o papelzinho, né? Queima em nome de Jesus! E já acendendo no fogão, coitado, um papelzinho desse tamanho, não conseguiu nem lutar. Eu não sei quanto tempo isso durou, mas eventualmente eu me acalmei e os papéis foram queimados. Minha mãe quebrou os palhacinhos com um martelo até virar pó. Depois, tac, 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 imagina. E ficou doida com meu pai, que nem sabia de nada, nem acreditava na patifaria toda. Eu não sei o que rolou ali, honestamente nem quero saber. Só sei que foi o maior medo da minha vida e me arrepia até hoje enquanto escrevo pra vocês. Eu tô arrepiada. Ó, veio aí. Porque, gente, palhaço, poltergeist, tem umas palhaços, né? Tem umas coisas. Realmente espero que seja a única história que eu vivo e pense. Acho que seria legal pra mandar pra Mabê. Um abração, Ana. Gente, Ana, assim, não quero ser cruel aqui, mas acho que a sua mãe assustou mais. Eu entendo o nervosismo da mãe, mas assim, ela tava de boa com o palhaço. Porque assim, ela tava tranquila, os palhaços estavam lá existindo. Se tivessem acontecendo algumas coisas estranhas desde que os palhaços chegaram e tal. Será que aconteceu umas coisas e a mãe que escondeu da criança? Acho que, Ana, você devia investigar com a sua mãe e com seu pai. Tipo, por que você, né, pegou um martelo e quebrou os palhaços? Foi só por causa do bilhete? Eu acho que vale não. E assim, eu não vou mentir. Ela quebrou sem querer, né, primeiro. Ela tinha limpado a prateleira, caiu e quebrou. E ela viu o papelzinho e achou sinistro. Agora, tem uma coisa que tem... Peraí, deixa eu ver aqui. Tem uns duendes no potinho. Você já viu isso? Sim. Ai, que é isso aqui? Garra doente. Ai, não sei. É um negócio que as pessoas vendem, assim, nas cidades do interior aqui de São Paulo. E também tem umas histórias bem bizarras, assim, do tipo, não pode tirar o gnominho do potinho, que se tira, acontecem coisas na sua casa. É uma história nessa vibe, assim. Eu fico com um pouco de medo. Eu já tive esses bichinhos quando eu era criança, eu era apaixonada. Até tem uma loja que a gente já citou aqui, que ela tem vários desses bichinhos. E eu amo isso, gente. Eu amava quando eu era criança. Você nunca achou um papelzinho na mão deles? Eu não me lembro de nenhum papelzinho. Teve gente que mandou caso aqui de um que sumiu da garrafinha. Então, assim... eu já vi essas histórias. Dá medo. Teve um dia que eu fiquei fixada nessa história, mas faz muitos anos. E eu fiquei vendo vídeos e pessoas falando. Eu lembro de história assim, de que sumiu da garrafa. Olha, puxado. Vamos lá. Então, o próximo caso é a Fazenda dos Ventos Uivantes. Vamos ver. Oi, Mabê e Cadeiruders, oi, Lia. Sou apaixonada pela Mabê e tudo que essa linda cabecinha azul produz. O que venho contar hoje é sobre quando eu e meu marido fizemos uma viagem na pandemia e paramos num lugar, como posso dizer, peculiar. Bom, cumprimos direitinho a pandemia, desde evitar toda e possível interação com outras pessoas a lavar os conteúdos das sacolas que vinham da rua. 1 ano e 7 meses, sendo apenas nós 4, eu, meu marido e nossos 2 filhos, uma adolescente de 15 e uma de 10, tomados por uma vontade enorme de ter um pouco de normalidade nas nossas vidas e buscando um tempo de qualidade do casal, encontramos uma postagem no Instagram de uma fazenda que oferecia serviços de ecoturismo, podendo usufruir de um day use ou então se hospedando na própria fazenda. Ficava numa cidade próxima da nossa, o acesso era fácil, o preço estava dentro das possibilidades, era um lugar rústico, porém aconchegante, e tinha uma cachoeira bem gostosinha. E aí, do jeito bicho grilo que somos, gostamos e estava perfeito. Final de semana escolhido, final de outubro, deixamos as crianças na minha mãe e partimos para a estrada. Dia lindo de sol, podíamos viajar sem pressa, porque o check-in era só a partir das 10 da manhã. Música rolando no carro, a gente super feliz, apaixonado, extasiados por esse momento de fuga da vida real.
Muitas fotos, muitas músicas cantaroladas, muitas promessas para aqueles 2 dias. Era romance, era um Vale Night, né? Era um Vale Night. E assim, a pandemia que foi uma época muito pesada, então dá para entender o clima que eles estavam aqui, né? Tava tudo certinho, roteiro pronto, do jeito que o diabo gosta. Ih, começou. Inclusive, comentamos um com o outro que seria muito bom a gente maneirar na alegria para não desequilibrar o universo. Porque toda alegria intensa vem acompanhada de um cagaço eminente. Isso é fato incontestável. Bom, chegamos com facilidade até a fazenda, que contava com muitos quilômetros de estrada de terra para dentro do mato. E o cenário era lindo. Não lindo, tipo uma revista chique, mas lindo vida real, sabe? Tudo bem cuidado, muitas plantas, flores, o som da cachoeira limpíssima que abrigava ao lado uma árvore com um balanço que ia até a água. Pássaros, borboletas, um lago, quiosque para churrasco, pouquíssima gente e as casinhas, né? As casinhas de madeira que adornavam o lugar. Estávamos parados no tempo. Era um cenário lindo que nos abraçava de imensa paz. A gente sabe que vem merda, muito né? fofa essa história. A gente sabe que vem merda. Redes coloridas nas varandas do alojamento que ficaríamos, espaços reservados para fogueira. Era mais do que imaginávamos. Preciso contextualizar um pouco que esse lugar abrigava uma história um pouco peculiar. Há mais de 100 anos, uma comunidade de religiosos habitantes de outros países tiveram uma revelação espiritual de que algo muito ruim estava para acontecer por ali e era preciso que eles fossem embora. Foi então que eles receberam a revelação com as coordenadas geográficas e o local para o qual deveriam emigrar ficava nesse determinado ponto do Brasil. Tomados pela fé, esses desbravadores vieram, acharam as terras, compraram e construíram uma comunidade ali. Construíram as casas para as famílias morarem e com a madeira local que eles mesmos extraíam e fabricavam casas e móveis. A comunidade era autossuficiente, eles plantavam, dividiam tudo, contavam com um refeitório, tinha marcenaria, padaria, médico, escola, correio, enfim, tudo. Eles até tinham também livros e jornais nos 3 idiomas. O português e outros 2 países que contavam também. E durante esse período da instalação, que levou décadas, muitos morreram devido à diferença térmica do Brasil e dos países de origem. Crianças e idosos que estavam acostumados a temperaturas bem abaixo dos 30 graus negativos, agora viviam num local onde facilmente batia a temperatura dos 40 graus. Os anos foram passando, novas gerações surgiram, muitos jovens começaram suas famílias com brasileiros ali na região e alguns costumes foram se perdendo. As gerações seguintes venderam as casas, partes na terra e foram embora. A fazenda foi acabando aos poucos. Conforme eles foram, alguns herdeiros da 3ª e 4ª geração foram tendo interesse em reavivar a fazenda e não deixar a memória dos ancestrais morrerem. Então começaram um projeto para transformar o local num ponto de ecoturismo. Deu certo e aqui estamos nós, o casal idiota feliz do filme de terror que vai morrer na fazenda centenária. Até aí tudo bem. Guardamos nossas coisas na nossa suíte do alojamento e fomos desfrutar da paz diurna daquele pedacinho de céu. Quando estávamos na cozinha, guardando nossas coisas na geladeira, cruzamos um senhor na casa aí dos seus 50 anos, gordinho, de shorts regata, empurrando uma cadeira de rodas, onde estava sentada uma idosa. Ela era bem velhinha, magra, longos cabelos brancos presos, usava uma roupinha bem de vovó e tinha um olhar fixo e parado. Não falava uma única palavra, diferente do filho, que falava mais que o homem da cobra. Cumprimentamos, trocamos trivialidades e a vida seguiu. Gente, tá um filme, né? Não, tá um filme. Eu já tô imaginando que a velhinho e o cara já não estavam ali. Exato. O homem parecia muito com o Peter Griffin, daquele desenho Family Guy. Ai, o pai, né? Bom, a senhora destoava um pouco do lugar, porque lá não era um local com muita acessibilidade. E todo aquele cenário rústico e remoto contrastava com a fragilidade que ela aparentava. Muitos banhos de cachoeira, fotos, contato com a natureza, tal, nananã. A maioria da galera que estavam ali, né, estavam, curtindo as coisas da fazenda, foram embora. O dia acabou e um dos funcionários da fazenda disse pra gente que estava indo embora também, mas que podia ficar à vontade, que eles iam voltar às 7 da manhã para fazer o café. Como sou uma taurina boa de boca e apaixonada pela primeira refeição do dia, a gente quis o café ali na fazenda mesmo. Ai, cafezinho de fazenda não dá pra recusar. É tudo, né? Tirando essa parte deliciosa, a gente ia ficar ali, sozinhos, naquela fazenda que agora, sem a luz do sol, parecia um pouquinho assustadora, mas ainda linda.
Bom, não estávamos totalmente sozinhos porque tinha outro quarto alugado no alojamento, que era o senhor Bonachão e sua mãe. Tá sentindo a balança do universo movimentando? Bem, nós sim. Então era isso, restávamos nós 4 e o solo sagrado ancestral de uma galera que viveu e morreu ali. Delícia cremosa. Preparei nosso jantar, o gato acendeu a fogueira, belisquetes, vinho, fumacinha e foi lá. Nheque, 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 escutamos o Bonachão vindo até nós, trazendo a cadeira da senhorinha. Deu a ela um jantar, explicou que ela não conseguia mais engolir alimentos sólidos. Ele dava a janta para ela e a senhora continuava com o olhar parado, e enquanto isso ele contava piadas de tiozão pra gente. E nós, bem no estilo pinguins de Madagascar, sorriam e acenem, rapazes. Dada a última colherada, ele falou pra gente: é isso, pombinhos, vou levar minha mãe pro quarto, trocar ela e vou subir até a cidade e ver se tem algo pra me divertir. Fazendo aquela cara de velho safado, levantando seguidamente as 2 sobrancelhas, sabe? Ou seja, eles iam ficar sozinhos com a velhinha sinistra. Exatamente. Já entendemos na hora que ele tava falando que iria pra casa de Jacutinga. Eu amei que ela usou aqui o termo casa de Jacutinga. Que, gente, quem não assistiu Renascer, né? Jacutinga agora tá sendo interpretado pela Juliana Paz, que é a dona do bordel. Então, ela disse de uma forma muito bonita o bordel, a casa da Jacutinga. Ela comenta aqui, ok, nada contra, mas poxa, né, a senhora ia ficar lá sozinha. Continuamos ali ao redor da fogueira, vinhozinho, e é isso. Começamos a inventar histórias. Eu disse pro meu marido que achava muito estranho o cara trazer a mãe pra um lugar tão remoto que poderia ser uma armadilha. Que, na verdade, ele poderia ser um serial killer e usava a mãe como disfarce. E aí, que às vezes ela nem estava mesmo lá, que ela tudo fazia parte de um teatro, onde ela era a isca para atrair as vítimas compadecidas, e então os dois trabalhavam juntos. Meu Deus, olha. Você não pode nem mente. ser uma pobre velhinha de cadeira de rodas. Gente, sabe? Uma isca. A mulher viveu a vida toda, tá de boa lá, sendo chamada de isca. Bom, conforme a noite foi passando, percebemos uma mudança no tempo. O céu já não estava mais estrelado, os ventos aumentando muito, parecia que havia uma chuva. Mais teorias sobre o que faríamos se aparecesse uma onça vinda da escuridão. E eu disse que teria muito mais medo se aparecesse uma criança de camisola branca até os pés, né? O medo da onça ou do fantasma? É o normal. E é bom, né? Tipo assim, eles vão passar finalmente o tempo sozinhos, né? Então, e com a eles cabeça lá, bitolada. com a cabeça, tipo assim, as teorias de terror. Mas tudo bem. Rimos de nervoso, resolvemos parar de brincar de morrer, seja de morte morrida ou morte cagada. Resolvemos ir pro nosso quarto dormir ao som da chuva que parecia estar prestes a chegar. O dia tinha sido muito cansativo, dormimos bem rápido, quando do absoluto nada somos acordados com um barulho enorme vindo de fora. Levantamos sobressaltados e corremos até as janelas de madeira do quarto para tentar ver o que era aquilo. Ventos uivantes entravam pelas janelas e os sons de estalos e coisas sendo quebradas. Pela fresta, vimos cadeiras de plástico voando. Era uma tempestade que se aproximava, ainda sem chuva, mas com vento descomunal. Checamos a hora, era 3 da manhã, a hora do capiroto. Abrimos a porta do quarto e meu marido achou melhor tirar o carro de perto da casa, pois nessa altura já estavam voando telhas e galhos. E foi a melhor coisa que ele fez, porque assim que ele tirou o carro, uma parte do beiral do telhado caiu bem ali onde minutos atrás o carro estava. Meu Deus. Ia foder o carro. Não, imagina você ficar preso no anterior, né? Meu marido voltou pro quarto, meio atordoado. Eles perceberam que só o carro dele estava ali, então o cara ainda não tinha voltado. Nos olhamos e perguntamos o que, né, nunca deve ser verbalizado numa situação dessas. E aí um de nós disse: eita, o que será que falta acontecer? Ainda bem que tem luz. Como no passe de mágica, o universo bota a mãozinha na cintura e falando: pois bem, queridos. E puf, acabou a energia. O que estava ruim ficou pior. Porque no escuro, num lugar remoto, com uma tempestade iminente, ficar às cegas não é nada legal. Pensamos na senhora sozinha lá no quarto dela, ficamos com pena, né? Será que ela teria acordado? Será que também estava com medo? Mas a gente não ia checar. Nos julguem, mas nada nesse mundo nos faria ir até lá. O medo é maior que a pena. Sempre. Começamos a teorizar o que faríamos. E se ela gritasse pedindo ajuda? Seria uma armadilha? Uma infeliz coincidência do destino? A gente já começou de novo. A onça, o medo, enfim. O que temos certeza, baseado na quantidade de filmes de terror que consumimos, é que checar as coisas sempre é o fim. Resolvemos não acender nenhuma vela, nem a lanterna do celular, porque a gente sabe que o universo sempre vai atrás das luzes, né? O que chama atenção.
Ficamos ali no quarto escuro, abraçados, cagados de medo, enquanto a chuva caía forte. Raios, trovões. Era só pra ser uma noite romântica. De repente, os dois... Virando um filme de terror. E o vento esmurrava e quebrava tudo do lado de fora. Até que em algum momento acabamos adormecendo. Acordamos bem cedo no dia seguinte e a visão diurna do que foi a tempestade era assustadora. Tinham árvores caídas, muitas telhas no chão, poças de lama, cadeiras e mesas reviradas. Descemos até a cozinha e o café da manhã estava sendo preparado. Comemos um café colonial maravilhoso, enquanto um dos administradores contava como tinha sido violento a tempestade da noite anterior, que nunca tinha presenciado algo assim até então, que precisou trazer vários tratores para retirarem as árvores caídas na estrada e que a fazenda ia ter que ser fechada por alguns dias para reconstruir tudo que foi destruído. Tristes, mas com a barriga cheia, ouvimos mais histórias do povo que morou ali. Ele era neto de um dos imigrantes e foi um dos idealizadores de reabrir a fazenda para o turismo. O Bonachão apareceu, contando que teve muito trabalho para chegar até a fazenda. Diz que ele passou horas para percorrer o trecho lá até a fazenda, porque tinha que parar para tirar as árvores que bloqueavam a estrada. Bom sinal, eu só tô pensando assim, bom sinal que era uma pessoa viva. Né? Exatamente. Não era um fantasma. Não era um fantasma. E só conseguiu com a ajuda dos tratores, que quando enfim chegou já estava claro, e aí viu que a sua mãe dormia como neném. Menos mal, pensamos. O administrador nos chamou para conhecer algumas casas que até então estavam fechadas para visitação e pudemos ver por dentro como era a vida antiga. Foi muito interessante ver um pouquinho da história daquele povo que há mais de 100 anos imigrou para um país completamente diferente do seu. Depois do tour, fomos embora, o tempo ainda estava bem carregado e poderia haver uma outra chuva que nos deixaria presos ali. Obrigada por ler um relato meu, espero que tenha gostado. Um beijo bizarro, Marcinha. Meu Deus, esse caso foi filme. Passar perrengue na sua casa já é um horror, né? Agora, Exato. Passar perrengue numa casinha, no interior, no meio da fazenda, muito mais Cara, complicado. muito assustador. E assim, sei lá, tipo, aqui em São Paulo, mano, às vezes dá umas chuvas bobas e cai tanta árvore, sabe? Que eu acho que você tá num lugar ermo, sabe? Já tá tipo à noite, aquele barulhão. Eu ia ficar apavorada. E eu tenho muito medo de bicho, cara. Bicho tipo assim, onça, cobra, sabe? Eu ia ficar muito apavorada. Imagina você ficar no escuro ali, né? Sem saber Não, tipo, você não pode sair, cara. Você tá... E assim, pelo que eu entendo, né? São meio que uns chalezinhos, umas casinhas e tal. Então eu imagino que tenha um banheiro, que tenha tudo. Mas imagina se, sei lá, o banheiro não é ali. Você tem que sair no escuro pra ir no banheiro. Eu não ia. E aí, fudeu, você vai fazer o quê? Uma garrafinha de água. Né? Tipo, vai ter que dar um jeito. A gente fica mais primitivo, né? A gente vira uns bichos. Mas eu adorei a história, a gente me senti dentro de um filme. Pode vender os direitos, porque dá pra fazer um filme aí. Mas eu colocaria essa velhinha pra ela ser um espírito, uma coisa mais... Exato, vai ser muito legal. os dois espíritos. Mas no fim até a hora de boa, né? A galera fez o café, foi gostoso. Ainda bem que ela tava com as crianças, porque imagina o perrengue, né? Se você tá com medo, imagina as crianças. Nossa. Aí tinha que ser aquela coisa pra não mostrar pras crianças que estão com medo, né? Pelo menos eles podiam... Vamos nanar aqui. Cabrum, né? Exato. Uma loucura acontecendo lá fora. Bom, bora pro último caso. Vamos lá. É a perereca fantasma ama a higiene. Vamos lá. É complexo esse. Olá, Mabê e Lia, tudo beleza? Me chamo Milena e sou muito fã do caso bizarro. Venho contar um caso e talvez desencadear um novo trauma em vocês. Oba! Que delícia! O ano era 2015. Uma prima que morava no Nordeste iria vir morar com a minha família para realizar um tratamento neurológico. Somos de Guarulhos. Minha prima chegou em algum dia de junho, pela manhã, e fomos buscá-la no aeroporto. Passamos o dia passeando, mostrando a cidade e tentando inteirá-la da dinâmica da nossa família, pois a última vez que nós tínhamos tido contato já fazia uns 3 anos. Após a tour pela cidade, voltamos para casa, já havia anoitecido e então fui tomar um banho. Nesse dia eu ia lavar meu cabelo e estava lá toda ensaboada, nua, vulnerável e cantando Justin Bieber, até que, enquanto eu lavava o cabelo, senti algo gelado encostar em mim e aterrissar sobre a minha pele. Tirei a espuma do shampoo do rosto para ver o que era e era uma perereca enorme. Gente, pelo amor de Deus. Pavor também. Gente do céu, eu desfaleci por uns segundos. Sabe quando acontece algo tão inusitado que o cérebro demora um tempinho para entender? Tipo reiniciar o Windows? Pois bem, isso me aconteceu. Eu demorei um tempinho para gritar, mas quando gritei, foi genuíno.
Eu sacudi minha perna e saí correndo pelada, ensaboada pelo corredor da minha casa, até que eu caí. Ai, pois toda humilhação é pouca pra uma fudida. Gente, toda humilhação é pouca. Não, cair pelado é uma das coisas mais humilhantes que pode acontecer. Não tem como. E sim, eu caí aberta, igualzinho um frango. Fui escorregando por conta do sabão e fui parar no final do corredor, bem aos pés da minha prima. Gente, a menina já tava apavorada, né? Que loucura de Guarulhos é? Meu Deus, que família é essa? Estava todo mundo na sala, a família toda conversando e eu apareci lá com a minha perereca de fora e gritando. A vergonha foi tanta que quando eu parei na sala, eu desmaiei. Meu Deus. Sim, eu desmaiei, pelada, na frente da galera toda e acordei com a minha família horrorizada me perguntando o que tinha acontecido. Quando eu contei a todos, rolou uma força-tarefa para achar aquela perereca e absolutamente ninguém a encontrou. Todo mundo achou que eu tava maluca, porque ela era grande e não tinha onde se esconder naquele banheiro. Eu criei um trauma tremendo no início, só tomava banho se alguém estivesse comigo no banheiro, e todo mundo me chamava de maluca porque ninguém achou a perereca. Por semanas, até eu cheguei a questionar a minha sanidade. Até que, certo dia, minha irmã chegou do trabalho, foi fazer o seu xixi e se deparou com uma perereca em cima da pia. A perereca ficou morando no banheiro delas, né? Ficou lá de boas. Inicialmente, ela achou que era um enfeite bonitinho. E quando foi pegar para perguntar onde a minha mãe tinha comprado aquela gracinha, a perereca piscou para ela. Meu Deus. Finalmente, todos passaram a acreditar em mim. Os anos se passaram e em 2024, novamente, eu estava lavando meu cabelo ao som de Justin Bieber, mais uma vez nua, ensaboada e vulnerável. Achei que o trauma de 2015 tinha sido o ápice. Foram quase 10 anos depois, né? É. Até janeiro desse ano, quando uma barata, filha da... voadora de merda, tem que ser voadora, né? Pousou no meu braço em meu momento mais frágil e exposto. Dessa vez eu não desmaiei, mas fiquei em estado de choque. Eu fiz um escândalo tão grande que os meus vizinhos vieram perguntar o que estava acontecendo. Também, né, eu gritava, socorro, não, não, não. Mas é isso, agora eu trato na terapia. Beijos, muito obrigada por ler. Continue brilhando e alegrando o dia de todos os bizarrers, Cadeiruder. Gente do céu, não. Uma perereca, gente. O que elas vão fazer? A perereca tudo bem, acho que ela gosta, né, dessa coisa meio água, mas assim, ela curte, a barata, não. Você tá lá, você tá se limpando e barata vem, não. Não dá. Não dá. Mas olha, eu não consigo precisar o como eu fiquei, o quanto empatia eu tenho pela pessoa, porque assim, eu desmaiaria totalmente no negócio da perereca. Eu sempre conto aqui que teve... Não sei se eu sempre conto aqui, eu acho que eu sempre conto aqui. Que teve uma noite... Eu não sei como é hoje. Mas eu não tinha medo de perereca quando eu era criança. E eu via muito. Sei lá por quê também. Eu nunca mais vi uma perereca. Tipo, não é uma coisa que é normal ver hoje em dia na cidade grande. Você vê rato, barata, isso de monte. Mas perereca... Não faço ideia, a última vez que eu vi. E quando eu morava nessas cidades pequenas, era muito comum. E teve uma noite que eu vi 8 pererecas. 8. Você contou. Não é que uma aí voltava, não. Exato. Tinha eu fui, tipo, indo pra algum lugar e só vi várias pererecas. E aí uma hora eu comecei a contar. Eu falei, cara, eu vi tal. E eu falei, nossa, eu lembro de falar essa frase. Eu falei, gente, eu vi 8 pererecas. Mas eu não tinha medo. Eu lembro de uma vez que pulou em cima de mim, eu só, tipo... tirava, assim, né? Tipo, óbvio, não é que eu também não tenho medo, mas eu gritava, mas não era um negócio que me apavorava. Mas o negócio do banheiro é foda, né? Só que assim, eu vou diagnosticar. Eu acho que o problema é o Justin Bieber. Não, cara, porque você vê que as 2 vezes que aconteceu isso, ela tava ouvindo o Justin Bieber no banheiro. Eu acho que esse é o sintoma, sabe? A terapeuta resolve assim, chega de banho com Justin. Exato, acho que ouve o Justin Bieber quando você tá com roupa. No momento vulnerável, você tem que escolher uma outra pessoa pra você ouvir. Porque aparentemente ele não te traz coisas boas. Cara, eu não acho que tem alguns bichos que a gente tem mais asco, né? Pra mim, cara, o sapo, a coisa dele pular... Eu sei que teve uma semana recentemente que eu vi 2 amigas que moram no interior com pererecas em casa. Uma abriu uma gaveta da cozinha, tinha uma perereca, uma outra não lembro, estava no quintal. E aí eu sonhei com perereca naquela semana. Então, assim, pra mim é um bicho que não dá, cara. Eu acho que eu sairia correndo pelada também, e eu sou a pessoa que escorrega. Ia ser isso aí. Ia dar bom, né? Ia ser bom. Na dúvida, eu não vou mais ouvir Justin Bieber pelada nunca na minha vida. Gente, na dúvida, cancela o Justin Bieber pelada, ouve com roupa.
porque acho que é mais seguro nos proteger. E foram esses os casos. Eu adorei. Você curtiu? Muito bem, amei. O caso do palhaço, pra mim, foi meu favorito. Foi. Realmente. Eu imaginei a mãe com a força do martelo, tal, na cara do palhaço. Coitado do bichinho, conserva ainda, né? Pois é. E bom, vamos então pro nosso último quadro, que é quando a gente faz as indicações bizarras. E eu quero que você indique algum livro, uma série, filme, enfim, qualquer coisa que você quiser que achar interessante. Bom, como eu falei aqui no meu filme de terror favorito, né, e do Steven Spielberg, eu vou indicar um dos últimos filmes mais maravilhosos que eu assisti, que foi o The Fabelmans, que é uma autobiografia do Steven Spielberg. Então ele conta ali do jeito dele como que foi esse encanto, essa paixão dele pelo cinema, pelo mundo da arte, desde pequenininho. E o filme é super lindo. Ele é super lindo. Nossa, é tudo muito lindo. Os personagens... O menino que faz ele na infância tem o olhinho dele. Você olha, Sim. você vê o Spielberg. E a história é muito bonita, é muito bem contada. É um filme delicioso. É um filme muito bonito. Eu achei muito inspirador também, né? Muito inspirador pra assistir. Ainda mais quem gosta de cinema, sabe? Que tem esse brilhinho assim nos olhos. Eu achei uma belezinha também. Eu vou indicar aqui um curta que tá concorrendo ao Oscar, que quando sair já vai ter passado o Oscar, então você vai descobrir se ele ganhou ou não, que é E Depois. Ele tá na Netflix atualmente, são 18 minutos, é um curta britânico. Eu não vou falar muito, porque qualquer coisa vai ser um grande spoiler, mas conta a história de um motorista de aplicativo, e eu vou parar aqui, mas é em Londres, é britânico e tal, eu acho que vale a pena vocês procurarem, 18 minutinhos, é bem curtinho, mas assim, me fez, sabe, ficar refletindo bastante. É bonito? Assim. Ou é drama? É o quê? Não, é drama. Drama, tá. É drama. Tem uma beleza, mas acho que é mais pra refletir. Tá, vou assistir. Acho que é por aí. E agora conta pra gente como que as pessoas podem te encontrar, os seus projetos, faz o seu jabá aí. Bom, eu sou a Lia Camargo em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok. E eu tenho um podcast chamado Essa Tal Maturidade, onde eu faço com uma amiga minha de 20 anos atrás, que é a Lu, e a Lu também tem 40 anos. Então a gente fala um pouco da saúde, carreira, filhos, casamento, ou divórcio no meu caso, né? Como que é a vida da gente hoje em dia, aos 40, que mudou, o que a gente tá esperando. E é muito gostosinho também, muito legal de assistir. Legal. Obrigada por ter vindo de novo. Obrigada. Foi muito legal, adorei esse episódio com você. E até a próxima, gente. Beijo, tchau.